Bom dia, irmãos e irmãs. Voltamos à nossa sequência aí nos cânticos de peregrinação. Como o Tiago mencionou, nós vamos interromper essa sequência aí durante 2 meses, na verdade. Nós vamos parar agora para celebrar o Advento, as próximas 4 semanas. Mês de janeiro nós estamos vendo aí uma outra série. Aí em fevereiro nós retomamos, encerrando no mês de fevereiro, a sequência nos cânticos de peregrinação. Relembrando, esses cânticos são aqueles salmos que eram cantados pelo povo de Deus, ou eram declamados pelo povo de Deus quando eles subiam a Jerusalém para celebrar 3 grandes festas: a Páscoa, as Semanas e a Festa dos Tabernáculos, festas que celebravam a redenção, a revelação da lei e a provisão divina. Hoje nós vamos meditar no Salmo 130. Eu preciso confessar para vocês aqui que é um dos salmos mais bonitos, talvez, dessa sequência. No meu estudo eu estava lendo as reflexões de Martinho Lutero sobre o Salmo. A minha tentação era deixar todas as minhas anotações de lado e ler para vocês o que Lutero escreveu sobre esse salmo. Simplesmente belíssimo. Eu vou terminar o salmo, a exposição hoje, lendo o hino que ele também compôs para esse salmo. Muito bonito também o hino. Eu mandei, inclusive, para o grupo da igreja esse salmo cantado em hebraico com a tradução em português, aí numa outra melodia, né? Mas eu posso depois mandar também o hino de Lutero para vocês. Salmo 130, o tema de hoje é as riquezas da sua graça. Cântico de peregrinação. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois o Senhor é misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. O que nós temos aqui é um salmo de lamento, como são classificados alguns desses salmos, mas especificamente um salmo de lamento individual. Aqui nós temos um peregrino participando do culto no templo, diante daquele edifício imponente ali, confessando suas necessidades e pecados e se declarando dependente da misericórdia do Deus de Israel. Só que, do outro lado, como a gente já percebe, sobretudo nos versos 5 em diante, a voz do indivíduo passa a ser entendida como a voz do próprio povo de Israel. Então, o indivíduo aqui, o peregrino, lamentando e suplicando misericórdia, passa agora a ser Israel, lamentando e suplicando misericórdia como uma comunidade. Esse salmo tem sido classificado como um dos 7 salmos penitenciais, junto com os salmos 6, 12, 38, 51, 102, 130, né, no caso aqui 143. Aliás, conta-se que Agostinho, no final da sua vida, já bem debilitado, já não conseguia levantar da cama, ele pediu para os seus auxiliares fixarem nas paredes, no teto da cela onde ele se encontrava em Hipona, esses salmos. Ele ficava lendo e repetindo esses salmos o tempo todo. Ele falece com esses salmos nos lábios, né? Os atendentes contam que quando entravam ali, muitas vezes viam Agostinho mexendo os lábios e as lágrimas escorrendo enquanto ele recitava esses salmos penitenciais, dos quais o 130 é um deles. E Martinho Lutero, o grande reformador, classificou o Salmo 130, junto com os Salmos 32, 51 e 143, como, entre aspas, salmos no espírito do apóstolo Paulo. Lutero entendeu que esses salmos, os 130, inclusive, resumiriam toda a compreensão de pecado e graça que nós vamos encontrar nos textos do grande apóstolo. Toda a doutrina evangélica como presente no Novo Testamento estaria em essência nesses salmos, inclusive no 130. Antes da gente abordar o salmo diretamente, é interessante destacar agora um ponto que eu julgo importante aqui: o uso da palavra Senhor de 2 formas distintas, ok? Nos versos 1, depois 3, verso 5
e depois do verso 7, 2 vezes, a palavra Senhor aparece, nota que ela está num destaque, a palavra Senhor no hebraico aí é Yavé. Então, o salmista, o peregrino, ele invoca 5 vezes Yavé, o Deus pactual. Ele está chamando Deus pelo nome, eu sou o que sou, aquele Deus que se revelou na sarça que ardia e não se consumia para Moisés e acompanhou a trajetória do povo de Israel até o presente momento. Então, esse é um dado importante aí, o salmista invocando o nome que é sobre todo o nome, o Hashem, o nome que não é pronunciado, o nome que é tratado como sacro, mas, do outro lado, a palavra Senhor aqui aparece em outro contexto. No verso 2, nota que a palavra Senhor aparece sem destaque. Depois, no verso 3, de novo a palavra Senhor aparece sem destaque. Nota que o verso 3, a palavra Senhor, em português, aparece 2 vezes. Então, na primeira é Yavé. Se tu, Yavé, observares iniquidade, quem, Senhor, no sentido de dono, de possuidor, né? Então, a gente poderia ler, se tu, Yavé, observares iniquidades, quem, tu que és nosso dono, poderás escapar. Então, a segunda vez que a palavra Senhor aparece, ela é a palavra hebraica Adonai. Agora, ela está ressaltando que Yavé, o Deus pactual, ele é o dono de Israel e do peregrino que ora, ele é o possuidor do peregrino e de Israel. Esse Yavé é aquele que tem o poder soberano sobre a vida e a morte. Essas são questões importantes para a gente abordar logo no começo da exposição desse salmo. O salmista invoca Yavé e qualifica Yavé. Yavé não é apenas aquele Deus que entra num pacto inquebrantável com Israel e com o peregrino que lamenta e suplica a misericórdia divina. Yavé também é o dono desse peregrino, ele possui esse peregrino e é o dono e o possuidor de Israel. O salmo pequeno pode ser dividido em 2 partes. A primeira parte vai do verso 1 ao verso 4. Nós temos aí uma parte específica de lamento, e lamento por iniquidades e pelo pecado. E depois a segunda parte vai do verso 5 até o verso 8. Nós temos uma palavra de esperança no Senhor, ou de aguardar pela redenção que virá do Senhor. O salmo começa então com a palavra vigorosa das profundezas clama a ti, Senhor, das profundezas clama a ti, Yavé, eu sou. O salmista então começa aqui como que gritando, clamando, levantando a sua voz, aquele que habita nas alturas, aquele que é o eterno, aquele que domina toda a criação. Na literatura do Antigo Testamento, a expressão profundezas, ela está associada àquilo que é inacessível, àquilo que é incompreensível, inescrutável, as profundezas do oceano ou as profundezas da terra, também o Sheol, que é o lugar dos mortos, e no Antigo Testamento, aqueles que descem ao Sheol já não louvam o Senhor. Mas, geralmente, na literatura bíblica, a expressão das profundezas, com a qual esse salmo começa, está associada ao terror dos mares. Na literatura antiga, o mar não era só um lugar de mistério. O mar era habitado por seres míticos que o ser humano não tinha nem como catalogar e vivia com pavor e medo desses seres. A gente lembra aqui, por exemplo, do uso dessa expressão conectada aos oceanos em Salmo 69, versos 2 e 14, Isaías 51, verso 10, Ezequiel 27, 34, e o melhor exemplo está no livro de Jonas, capítulo 2, versos 2 a 6, um texto que o Tiago já expôs para a gente aqui no começo do ano. O profeta, ele está no ventre de um cetáceo, de um grande peixe, e no abismo, nas profundezas, ele clama ao Senhor. O salmista aqui, então, lembra que ele está numa situação desesperada. Ele se encontra literalmente num abismo sem saída. Ele não tem onde firmar os pés. É como se o peregrino aqui estivesse literalmente em queda livre e cada vez mais sumindo nesse abismo profundo, nesse lugar cheio de pavor e de mistério, que ele não sabe onde vai
terminar. É curioso que esse salmo se encontra nesse ponto aqui da jornada do peregrino, porque se você lembrar, voltando mais um pouquinho, no Salmo 121, verso 1, e no Salmo 125, verso 1, nós somos exortados a olhar para os montes, a olhar para cima, ou melhor, olhar para aquele que está acima dos próprios montes, posto que é o Criador desses mesmos montes, sobretudo do Monte Sião, onde a glória de Deus habita. Então nós temos um contraste aqui. Se nos primeiros salmos nós somos exortados a olhar para os montes, esperar a libertação que vem do alto, a libertação que vem do Senhor, o socorro que vem do Senhor, aqui o salmista, ele clama. Ele está cheio de angústia e solta um berro ao Senhor, a Yahvé, nas profundezas, nesse lugar onde ele está preso de forma aparentemente inescapável, da qual ele não tem como sair, literalmente submerso numa situação desesperada. Lutero, comentando esse verso, ele vai dizer o seguinte: essas palavras belas, vigorosas e muito sérias, de um coração verdadeiramente arrependido, voltado profundamente para a própria desgraça. Sim, isso não é compreensível, a não ser para aqueles que o sentem e experimentam. Todos estamos em profunda e grande necessidade, mas nem todos sentimos onde estamos. Aqui, o peregrino sabe onde ele está, no abismo. Ele clama das profundezas. Ele literalmente, ele não sabe onde ele vai terminar a sua queda, mas ele olha para cima e dá um grito, ele clama por socorro ao próprio Yahvé. Nesse sentido, esse salmo tem muito a ver com muito do que nós estamos passando aqui. Vários aqui vivendo com insegurança quanto à pandemia Covid-19, alguns aqui tendo perdido o emprego, tendo tido a diminuição da sua renda, planos frustrados ou fracassados e muitas vezes se sentindo perdidos. Para onde há mais para descer? Para onde daqui eu vou? Tudo parece estar se desfazendo, parece que eu achava que estava firmado num bom alicerce, parece que agora eu fui colocado num banco de areia e eu simplesmente estou sendo tragado nessa areia movediça. O que nós devemos fazer então? Olhar para cima e clamar. E o clamor aqui não é um simples balbuciar, é um grito de angústia. É uma súplica. O salmista aqui, o peregrino, ele não sabe para onde ele vai descer, mas ele sabe que há alguém maior do que tudo acima dele, acima de todos nós. E ele clama a Yahvé. Nesse sentido, a gente tem que grifar a palavra Senhor aí, porque o salmista aqui ele está invocando não qualquer divindade, não um Deus genérico. Não, ele está chamando a Deus pelo seu próprio nome. Ele está das profundezas clamando a Deus, suplicando o favor desse Deus que habita nas maiores alturas. O eu sou o que sou, aquele que existe eternidade a eternidade. E aqui há um contraste. É importante notar isso mais adiante. Se de um lado ele está preso numa situação que o tempo parece se mover muito lentamente, ele invoca aquele que é o dono do tempo, aquele que criou o próprio tempo, está acima e além do templo. Das profundezas clamo a ti, Yahvé. Das profundezas clamo a ti, que és o Deus eterno. O salmista aqui vive ou tem um sentimento de alienação de Deus. Ele está na profundidade. Se você está nas profundezas, se você se sente nessa situação junto com o salmista, você é instado aqui a gritar para que o seu grito chegue a Deus nas alturas. Para mim, isso é encantador na fé cristã. Se de um lado a fé cristã ela enfatiza que nós estamos diante de um Deus que é eterno, e é complicado explicar isso. Nós estamos presos ao tempo. Deus é que criou o tempo, Deus não está preso ao tempo. Você olha para o céu, Deus é maior do que onde a sua vista alcança no céu. Deus é maior do que todo o conjunto de galáxias reunida. Do outro lado, se você clama, ele vem. Ele se inclina para você. Ele ouve o seu clamor. Se você se sente tão alienado de Deus, se você acha que Deus está longe, está distante, como salmista, das profundezas onde você se encontra, olha para cima e clame, o eterno virá. E o salmista continua.
De novo ele usa o nome que não é pronunciado. Escuta, Senhor, a minha voz. O salmista se sente tão esmagado que para ele o chão desapareceu. O chão simplesmente sumiu. Se ele está a ponto de naufragar, ou se ele já naufragou, ou o que vem a ser as profundezas de fato, isso é matéria de especulação. O fato é que o salmista só tem a Deus para recorrer. E aí ele implora que esse Deus que é eterno, esse Deus que é o Criador, ele se incline. A imagem aqui é gráfica, gente. Na mentalidade do salmista, Deus, esse Deus que é eterno, esse Deus que faz com que todos nós sejamos grãos de areia, toda a criação mero grão de areia na sua presença, esse Deus, ele é chamado aqui para inclinar o seu ouvido, para tratar o peregrino de forma paternal, de forma carinhosa. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. A gente vai ver daqui a pouco que muito provavelmente essas súplicas têm a ver com algum tipo de iniquidade na qual o peregrino caiu. Mas é curioso também que ele só vai mencionar isso mais adiante. O fato aqui, nós podemos incluir como profundezas e como a parte das nossas súplicas todas as nossas lutas e tensões. Então, se você está lutando com a aparente incerteza quanto ao futuro, se você luta com perdas e danos, se você luta com o fato de que existencialmente parece que você está sem chão, você não tem para onde ir, você não tem para onde correr, lembra, você é chamado aqui a clamar, a suplicar a Yahvé, ao Deus que está nas grandes alturas. E ele inclina o seu ouvido em nosso favor. Eu estou antecipando aqui a resposta que o peregrino vai ouvir, mas isso está implícito no verso 2. Deus vem a nós, Deus se inclina a nós. O Deus Criador, o Deus que é maior do que toda a criação junta, ele tem prazer em se abaixar e vir a nós, na nossa profundeza, em nossas súplicas. Aí no verso 3, o salmista faz uma pergunta retórica. Se Deus for medir ou manter uma contagem exata dos nossos pecados, quem vai sobreviver na presença desse Deus que é eterno? A resposta é implícita. Ninguém. Se Deus for fazer uma contabilidade da gente, ninguém vai ficar na presença desse Deus, ninguém vai escapar. Seremos todos esmagados pela presença. Essa resposta, então, essa pergunta exige uma resposta negativa. Se tu, de novo o nome santo aí, se tu, Senhor, observares iniquidade, a palavra iniquidade no hebraico é avon, é bem interessante aqui, espero que ninguém crie nenhuma teoria maluca ligada aos produtos aí da Avon, né? Mas a palavra iniquidade, ela dá a ideia de termos assumido um caminho tortuoso, desfigurado, uma pessoa que não consegue andar no caminho certo. O uso da palavra aqui destaca a citação do nome de Deus. Se Yahvé é o Deus que firmou um pacto com o peregrino e com o seu povo, qualquer pecado do seu povo se torna iniquidade, isto é, Deus estabelece o caminho como um Deus pactual, Deus faz promessas se nós andarmos esse caminho, se nós violarmos esse caminho, Deus que era por nós se torna contra nós, porque nós estamos atravessando a linha, nós não conseguimos permanecer no caminho certo. Do outro lado, a palavra iniquidade também ressalta as consequências e o resultado do pecado. Então o salmista aqui faz uma pergunta retórica importante. Se Deus observar as nossas iniquidades, isto é, as nossas derrapadas do caminho certo, e tudo que vem como consequência dessas derrapadas, quem vai ficar vivo? Quem de nós vai ficar vivo? Meu amigo, amiga, meu irmão, minha irmã, se você acha que você vai entrar na vida eterna, porque você no último minuto da sua vida vai ter esperança de fazer um acerto de contas com Deus, você está roubado. Isso é uma péssima notícia. Se Deus observar iniquidades, Senhor, agora é usada a palavra dono. Tu que és nosso dono, tu que possuis a nossa vida ou detens o controle da nossa vida,
Quem vai escapar? Ninguém. Se Deus for fazer essa contabilidade, todos nós seremos vaporizados da presença desse Deus que é eterno e completamente santo. Nós vamos encontrar um eco dessa pergunta respondida no Novo Testamento. Todos pecaram e foram cortados da glória de Deus. Nós pecamos, todos nós juntos, aqueles que almejam poder, os religiosos, os moralistas, todos pecamos igualmente e todos nós somos cortados da presença gloriosa de Deus. Não há esperança se Deus for fazer uma contabilidade exata do nosso pecado. Nós estamos de mal com o nosso Criador. Nós ofendemos a majestade desse Deus que é Senhor, desse Deus que é eterno, desse Deus que é Yahvé. Em outras palavras, em poucas sentenças, o salmista sintetiza a noção bíblica de que o pecado é que corrói e desintegra a humanidade. Hoje, política virou uma questão de troca de ódios. Por quê? Porque as pessoas não conseguem perceber que o mal não é interno. As pessoas acham que o mal é basicamente externo. Se nós começarmos a revolução e eliminarmos aqueles que estão no caminho da revolução, tudo vai ser novo. Nós vamos instaurar o milênio sem Deus aqui desse lado da existência. O resultado desse tipo de percepção, 100 milhões de mortos durante todo o século XX. O que o salmista lembra aqui? Que nós estamos em iniquidade. Nós somos pecadores. E o pecado, meus irmãos e irmãs, não é algo externo, é algo interno. O que acontece com essa garotada que quer quebrar tudo, quer destruir tudo, quer zerar todas as contas, achando que vai construir um mundo novo de paz e beleza sobre as ruínas do mundo passado? Eles não conseguem perceber as suas próprias contradições internas, o próprio mal que habita no coração deles. Eles não conseguem entender isso. O salmista esmaga a gente aqui, porque ele lembra que todos nós diante de Deus somos iníquos. E se Deus fosse estabelecer essa contabilidade, seria uma contabilidade macabra, porque ele seria suscitado a derramar ira sobre todos nós, e ele seria louvado pela manifestação dessa ira. Nós precisamos lembrar, então, que a iniquidade aqui, como a violação do caminho santo de Deus, nos coloca em guerra com toda a criação. Nós estamos em luta com Deus, nós queremos removê-lo do seu trono, ou apagar o seu nome da esfera pública. Nós estamos em guerra com o próximo, e estamos em guerra não só contra outros homens, mas homens e mulheres estão em guerra entre si por causa da iniquidade, por causa do pecado. Nós estamos em guerra contra os seres que Deus criou nessa criação, numa criação originalmente boa. Nós estamos em guerra com aves, quadrúpedes, répteis, como diz a Bíblia. Nós estamos em guerra contra a própria criação, contra a própria coisa criada, plantas, árvores, o verde, e nós estamos em guerra com a gente mesmo. Olha para o nosso coração, olha para o seu coração. Quem é você diante de Deus? Lembra da música cantada por João Alexandre, né? A gente se olha no espelho, por fora a gente parece herói, por dentro a gente é ladrão. E as pessoas esqueceram disso. Senhor, Yahvé, se tu observares iniquidade, quem, tu que és nosso dono, poderás escapar? Aí o salmista faz uma confissão de fé lindíssima. Contigo está o perdão, para que sejas temido. O peregrino aqui sabe que diante de um Deus santo, ele não tem como entrar numa relação confortável e correta com Deus. O salmista aqui, ele sabe que diante de um Deus santo, o que se espera é a ira derramada sobre ele, porque ele transgrediu, ele é iníquo, ele é pecador. Então ele não olha para si, ele não olha para qualquer coisa que ele seja, ou tenha feito, ou venha a fazer, ou possa fazer. Ele olha para Deus e se lança em Deus. Contigo está o perdão. O pecador aqui depende completamente de Deus para receber perdão. Ele sabe que se o trabalho dele como peregrino é pecar,
é transgredir, do outro lado ele entende que Deus é que tem o poder de pecar, de perdoar. Deus é que tem o poder de apagar a multidão dos pecados do peregrino. E aí ele acrescenta mais um ponto. Já que o perdão é coisa de Deus, é obra divina, trabalho de Deus, Deus deve ser temido. É impressionante essa declaração do verso 4. O verso 3 e verso 4 é praticamente um resumo, como Lutero vai destacar, da doutrina evangélica que a gente encontra em toda a Bíblia. De um lado, diante de Yahvé, diante do Eterno, nós somos iníquos, nós somos pecadores. Mas, do outro lado, se nós nos lançamos à misericórdia de Yahvé, Yahvé nos perdoa. E por isso ele é temido, por isso ele é reverenciado, por isso a gente tem que ser humilde na presença dele. E aqui a gente tem que desconfiar de muita familiaridade com esse Deus. Irmãos e irmãs, se de um lado, ai de nós, se Deus for fazer uma contabilidade das nossas transgressões, do outro lado, Deus está no céu e a gente está na terra. Então a gente tem que ter palavras, a gente tem que ponderar as palavras que a gente vai proferir na presença desse Deus. Se ele de fato tem o poder de perdoar, e ele o tem, ele precisa ser temido, ele precisa ser reverenciado. A nossa postura na presença desse Deus tem que ser de humilde reverência. A gente coloca a mão na boca na presença dele. Ele nos perdoou. A gente fica quietinho. A gente tira o sapato dos nossos pés, porque agora a gente está num campo santo, num campo que pertence somente a esse Deus eterno, Yahvé, que é o nosso dono, que nos possui, que é o soberano sobre a nossa vida. Então, irmãos, o que o salmista destaca para nós aqui é quando a gente entende, de um lado, a nossa miséria diante de Deus, e do outro lado, quando a gente começa a entender a gratuidade da graça de Deus, a gente agora se aproxima de Deus em admiração. Deus, esse nome ganha significado. O Eterno, o Santo, esse nome tem sabor para a gente. A gente é agora em estado a chegar diante desse Deus não só com admiração, e admiração santa, tendo pensamentos elevados sobre quem ele é, mas a gente agora é chamado a se apresentar na presença desse Deus com corações devotos. Nosso coração pertence só a esse Deus. Ele é o Deus que perdoa. Ele é o Deus que apaga os nossos pecados. A ideia aqui é que, se a gente é chamado a temer esse Deus que perdoa pecados, a gente agora passa a obedecer, a entregar nossa vontade a esse Deus que perdoa pecados. Gente, não domestiquem, não tratem com excessiva familiaridade o que o salmista está dizendo aqui. Contigo está o perdão para que sejas temido. Sabe o que significa isso? Que se nós nos entregamos a esse Deus, nós buscamos a cobertura desse Deus, todos os nossos pecados são perdoados. Todos os pecados apagados. E por isso a gente teme esse Deus. Por isso a gente tem reverência por esse Deus. Por isso que a gente ama esse Deus. Colocar de outro lado aqui. Quem quer dominar, quem quer escravizar vocês, vai jogar com a consciência de vocês. Quem quer colocar uma canga religiosa sobre vocês, vai lidar com vocês como se vocês dependessem de mim, ou do Tiago, Diego, Felipe, Rafael, para ter absolvição, para se sentir perdoados. Quem quer botar uma canga sobre vocês, quem quer dominar e escravizar vocês com religião, vai insinuar que vocês têm que estar toda hora buscando o favor da igreja, a igreja é um tipo de mediadora do perdão divino, vocês nunca têm certeza de que foram perdoados. O que o salmista ensina para a gente aqui? Contigo está o perdão para que seja temido. Não é um perdão parcial, não é um perdão para agora, é um perdão completo. O salmista invoca a Deus das profundezas com confiança, mesmo numa situação desesperada, porque ele confia que ele será perdoado e por isso ele teme esse nome, ele reverencia esse nome, humildemente ele se apresenta diante desse nome. Meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, se você se aproxima desse Deus eterno, do Deus de Israel com essa confiança, seus pecados foram perdoados. Você já foi absolvido e absolvida.
tema esse Deus. Seja reverente a esse Deus. E esse é um privilégio que cristão tem no final do dia. Ele pode botar a sua cabecinha no travesseiro, sabendo que toda a sua contabilidade já foi zerada na presença de Deus, de uma vez por todas. E a gente vai ver um pouco mais disso no final. Então, o resultado aqui, o que é esperado da gente, quando a gente entende que com Yahvé está o perdão e que ele deve ser temido porque é obra dele, é serviço de Deus perdoar os nossos pecados, é que a gente agora deve se aproximar dele com admiração, com devoção, com obediência, entregando-nos a esse Deus, celebrando o nome desse Deus. E aí tem a resposta, versos 5 a 8. O salmista agora, ele registra o sacerdote trazendo uma promessa, uma esperança para ele, peregrino, e para aqueles que caminham junto com ele também. Ele começa dizendo no verso 5, aguardo o Senhor. De novo, o nome inefável, o nome que não é pronunciado, está registrado no começo do verso 5. O salmista aqui, ele se volta para a congregação, ele compartilha com seus amigos e amigas peregrinos e peregrinas a sua esperança pessoal. Ele tem a segurança, ele tem a esperança de que haverá perdão dos pecados por meio da palavra do Senhor. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. O salmista aqui, ele se coloca como alguém vigilante, alguém que está espiando e esperando o raiar de um novo dia. Ele espera não só o raiar do novo dia, mas ele espera que Deus venha na aurora, Deus venha no amanhecer. A hora de se levantar é a hora que Deus virá ao salmista, virá ao peregrino. Esse peregrino, ele espera, ele aguarda. A alma aqui significa todo o seu ser. Com todo o seu ser, ele aguarda. Com tudo que ele é, ele espera. E ele espera pela palavra de Yahvé, pela palavra de Deus. Aqui um ponto bem importante para a gente. Nós não cremos num Deus desencarnado, antes cremos num Deus que vem a nós e vem a nós na sua palavra. Lutero, comentando essa expressão, eu espero na tua palavra, ele diz, ter esperança e ansiar sem a palavra de Deus é tentar a Deus. Então, uma comunidade que acha que pode chegar a Deus sem a palavra, ela está tentando a Deus. O que nós esperamos é que Deus venha no raiar da manhã e nos traga uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra que lembre a gente que todo o nosso pecado, toda a nossa transgressão foi apagada por esse Deus. Como diz o profeta Miqueias, todo o nosso pecado foi jogado no mais profundo abismo e não suscita mais o desprazer e a ira divina. Esse salmista está preso aqui. Alguns de vocês foram militares, e imagino que vocês devem ter já feito guarda de madrugada, principalmente naquele período que vai da meia-noite até as 4, 5 da manhã, e parece que o tempo dilata, parece que o tempo não está passando. O peregrino aqui está nessa situação. Parece que o tempo foi suspenso, o tempo foi desacelerado. Ele não tinha horas naquela época, né? Ele ficava tentando ver as sombras ali para ver quanto tempo faltava para amanhã aparecer. Mas Deus viria pela manhã e viria por meio da sua palavra, assegurando ao peregrino e a toda a congregação o perdão que vem de Deus. Versos 6 e 7, agora ele se une a toda a congregação. Então esse peregrino, ele estava sozinho na presença de Deus, lá nas profundezas clamando ao Senhor, e agora ele se posta com toda a congregação. E ele se une com a congregação. De novo ele fala, minha alma anseia por aquele que é nosso dono, por aquele que nos possui. Mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor. Então agora ele transfere a sua espera vigilante, ou ele envolve na sua espera vigilante toda a comunidade, todo o povo. Meus irmãos e irmãs, nós somos chamados aqui, quando estamos nas profundezas, não só a clamar e suplicar o perdão, ou confessar que o perdão pertence a Deus, mas nós, das profundezas, somos chamados a esperar
Esperar, como aqueles soldados andavam pelas muralhas em Jerusalém esperando o raiar do dia, quando ficaria claro que o inimigo não viria naquela noite, ou como soldados do acampamento, também vigiando o acampamento militar, esperando que amanhã viesse e dissipasse qualquer medo da invasão inimiga. Povo de Deus, una-se nessa sagrada espera. Unam-se ao peregrino nessa espera. Minha alma anseia pelo Senhor. Espere Israel no Senhor. E lendo os versos 5, 6 e 7 juntos, eu aguardo em Yahvé, a minha alma o aguarda, a minha alma espera pelo aquele que é nosso dono, nosso Senhor. Espera Israel em Yahvé. Aguardem nesse que é eterno. Esperem, sejam pacientes, porque o eterno virá em nosso socorro. Aqui a gente lembra de um outro homem de lamento, Jeremias, agora contemplando toda Jerusalém, toda Sião arrasada pelos babilônios em 586 antes de Cristo. E olha o que ele diz, Lamentações capítulo 3, versos 21 a 26. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande a tua fidelidade. A minha porção, o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. O texto de Lamentações pede quase uma outra exposição, mas as ênfases do Salmo 130 estão presentes em Lamentações capítulo 3. Trazer à memória aquilo que pode dar esperança para a gente. O que nos dá esperança é que as misericórdias do Senhor são permanentes. Deus é fiel às suas próprias misericórdias. Essas misericórdias se renovam cada manhã. A porção, a riqueza da nossa alma é Yahvé. A gente espera por Yahvé. Yahvé é bom, e é bom para os que esperam nele. E o bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Muitas pessoas nas profundezas se machucam mais e machucam outros, porque não sabem esperar em silêncio. Elas querem se debater. Acabam se machucando outras pessoas. Quando nós somos chamados aqui a quedar em silêncio, a se aquietar, a lembrar que a gente não tem força nenhuma, a gente não tem poder nenhum. Tudo que nós temos e somos vem do próprio Deus. Mas nós somos frágeis, nós permanecemos em iniquidades, somos pecadores. A redenção vem do Senhor, o perdão vem do Senhor, vem da misericórdia do Senhor. Então a gente é instado aqui a botar a mão na boquinha e aguardar esse Deus que venha. Nas profundezas não é lugar para ficar blasfemando, para ficar reclamando, para ficar teorizando a respeito de Deus. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Por que Deus não age daquele jeito? No tempo de Deus, de um Deus que é nosso dono, um Deus que nos tem na palma das suas mãos, Ele virá trazendo perdão no romper da manhã. Lutero comenta: existem pessoas que querem mostrar a Deus objetivo, determinar a hora e a medida, chegando mesmo a propor como querem ser ajudados. E quando seus desejos não se realizam, desanimam ou, se podem, procuram ajuda em outra parte. Esses não aguardam por Deus, não esperam nele, pois pensam que Deus deveria esperar por eles e estar sempre pronto a ajudar, bem assim como planejam. Agora, aqueles que aguardam o Senhor, esses oram por graça. O quando, o como, o onde e o através de quê, eles o deixam a critério da boa vontade de Deus. Não duvidam de ajuda, contudo, não lhes dão nome. Permitem que Deus a batize e lhe dê nome, mesmo que isso acabe se transformando numa espera prolongada, quase interminável. Quem dá nome à ajuda não recebe, pois não aguarda nem aceita a decisão, vontade e hora de Deus. Se Deus é Yahvé, se o nosso Deus é Yahvé, se o nosso Deus é o Deus de Israel, o Deus eterno, nós somos chamados a aguardar o tempo dele. Nós somos chamados a permanecer em silêncio nas profundezas, esperando a vinda
do próprio Deus. E Deus virá pela manhã. Na experiência de vocês, muitas vezes, como diz o salmista, após uma noite de lágrimas, vem no dia seguinte. E o dia seguinte vem com novas possibilidades, vem com o consolo de Deus, vem com a bênção de Deus. Nós já temos experimentado isso, talvez em menor medida, mas já temos experimentado isso. Agora, nas grandes crises que enfrentamos, nós somos instados a esperar, porque Deus virá. Nós, como Israel de Deus, como povo de Deus, unidos ao Israel do passado, somos chamados a esperar, porque Deus virá e Ele nos visitará. E aí o texto termina de forma espetacular. Deus virá não só com perdão, mas com misericórdia e com redenção. O perdão eu já tratei. Isto é, o perdão completo, gracioso, que vem daquele que espera em Deus. Todo pecado perdoado, todo pecado coberto. Até mesmo os santos do Antigo Testamento experimentavam isso, porque a obra de Cristo é tão poderosa que tem poder retroativo, cobrindo a multidão de pecados cometidos no tempo da Antiga Aliança. Mas Yahvé não só perdoa pecados, Yahvé é misericordioso. E essa palavrinha é rica em significados. De um lado, no Novo Testamento, misericórdia significa clemência. É Deus não dar a nós aquilo que nós merecemos. Deus susta sua ira. O que nós merecíamos por causa de nossas iniquidades, pecados e transgressões era a ira divina. Mas Deus, que perdoa, por misericórdia, não derrama sua ira sobre nós. Isso no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra hebraica aqui é hesed. E é uma palavra tão profunda que ela tem múltiplos significados. Ela pode ser traduzida comumente por misericórdia, mas hesed também é favor. No Senhor há favor. No Senhor há bondade, ou mais precisamente, no Senhor há bondade amorosa. No Senhor há fidelidade. Isto é, o hesed, a misericórdia divina, é inquebrantável se nós somos o povo dele. Se nós somos o povo dele, mesmo pecando, se o invocamos, somos perdoados. E ele permanece renovando a sua misericórdia porque ele é fiel, fiel a si mesmo. Fiel ao juramento que ele fez de ser Deus de um povo peculiar e de se manter leal a esse povo peculiar, mesmo quando esse povo caminha de forma errada, viola os caminhos do próprio Deus. No Senhor há misericórdia, no Senhor há favor, boa ação, bondade amorosa, bondade misericordiosa, no Senhor há fidelidade. A palavra aqui pressupõe a relação de servo e mestre. O Senhor é nosso Adonai, e nós, como seus servos, seus escravos, suplicamos o favor particular. Senhor, não dá apenas perdão para a gente. Nós queremos experimentar a tua misericórdia. Dá esse favor para a gente. Mantenha a tua fidelidade para com a gente. No Senhor há uma fidelidade inquebrantável. Só que aqui, em vez de o salmista invocar o seu dono, ele usa o nome peculiar de Deus. O nome que não é pronunciado. Senhor, tu que apareceste a Moisés lá no deserto, a sarça que ardia não se consumia, tu que tens o nome exaltado, tu que és o eterno, eu sou, seja misericordioso para com a gente. A gente não quer só perdão, a gente quer experimentar que a tua fidelidade é inquebrantável para com a gente. O Senhor vela pelo pacto que o Senhor fez com a gente. No Senhor há misericórdia. No Senhor há ampla redenção. A palavra redenção aqui remete a gente à libertação. E especificamente a libertação de escravos. O que nos vem à mente aqui de forma imediata é a libertação de Deus no Êxodo, quando Yahvé, com um braço forte, tirou seu povo da escravidão do Egito. Mas a expressão ampla redenção acaba ampliando o leque aqui. No Senhor há perdão, no Senhor há misericórdia, no Senhor há redenção completa. Redenção das nossas iniquidades, mas libertação de todas as adversidades que nós passamos. Olha que Deus nós somos instados a invocar no abismo. Olha que Deus nós somos instados a clamar quando estamos no mais profundo, no buraco mais profundo que há. Um Deus de misericórdia,
um Deus de perdão, um Deus de redenção. E o salmista confessa que no Senhor, em Yahvé, estão perdão, misericórdia e redenção. Nada disso é entregue ao ser humano. O que é surpreendente aqui é que, ainda que o peregrino pareça estar no templo, não há nenhuma menção aos sacrifícios. Por isso que Lutero vai dizer que aqui nós temos um salmo paulino, por assim dizer, porque ele remete a gente a Jesus, e assim que eu vou terminar daqui a pouco a nossa reflexão dessa manhã. O fato aqui é que Deus faz tudo para nos redimir, para nos manter como parte do seu povo e para nos purificar de pecados. Por isso esse Deus tem que ser temido. Enquanto a gente traz na equação iniquidades e pecados e transgressões, Deus entra com perdão, misericórdia e ampla redenção. Irmãos e irmãs, aqui a gente é levado a ter um sentimento de dependência e de segurança nesse Deus, no Deus de Israel, no Deus que vela sobre o seu pacto. Você depende desse Deus? Você se entrega completamente a esse Deus? Você tem segurança nesse Deus? Eu falei há pouco que os inimigos da nossa consciência, eles vão ficar jogando com a gente. Eles vão ficar manipulando a gente, colocando canga sobre a gente, para tentar nos manipular, dizendo, olha, você tem que estar frequentando a nossa igreja todo domingo, porque senão você não vai encontrar perdão, você tem que estar zerando suas contas aqui, você tem que trabalhar em nossos ministérios, porque aí você vai ser um crente melhor, Deus vai te abençoar mais. O texto não está dizendo nada disso. O texto está instando a gente a se aproximar de Yahvé e confessar que nele há perdão, a misericórdia, a ampla redenção, confiar só nesse Deus e ter segurança somente nesse Deus. Você confia nesse Deus? Você descansa nesse Deus? É Ele que você teme, não seus colegas de trabalho, não aquelas pessoas que olham para você de cara feia por causa da sua fé. Você teme a esse Deus somente, porque é nele que há perdão, misericórdia e ampla redenção. Você está seguro nesse Deus, você tem a segurança interna de que você é protegido em todo o tempo por esse Deus. É nele, no Senhor, que há perdão, a misericórdia e a ampla redenção. Porque é Ele quem redime Israel, todo o povo, de todas as suas iniquidades. O texto termina como ele começa. O salmista invocando Yahvé, para que Yahvé redime não só o seu pecado, que o coloca nas profundezas, mas também apague as iniquidades de todo o Israel. Deus aqui é apresentado como aquele Deus que é eterno, como aquele Deus que é dono e senhor de um povo, mas também o Deus que tem perdão, o Deus que tem misericórdia e o Deus que oferece ampla redenção. Somos chamados, então, a confiar nesse Deus. Somos chamados a nos entregar ao favor desse Deus. Somos chamados a renovar a nossa submissão a esse Deus, porque Ele é o Deus do perdão, o Deus da misericórdia, o Deus da ampla redenção, é o Deus que redime Israel e todo Israel de Deus de todas as suas iniquidades. E Ele faz isso de uma única vez, misericordiosamente. Por isso que Lutero vai dizer, nesse pequeno salmo, são descritas a vida, a obra e a mudança da pessoa interior de forma magistral, que elas não sejam outra coisa do que um confiar em Deus ou entrega total à sua vontade. Você já se entregou a esse Deus? Você confia nesse Deus? Com a pandemia, muitas pessoas vivem com medo de perder a vida, medo de perder emprego, medo de perder seu status, o que lutou para conquistar. Nós somos chamados aqui das profundezas, da nossa transgressão e dos nossos medos, a clamar a esse Deus, a suplicar a vinda desse Deus, que Ele se incline para nós, porque esse Deus, irmãos e irmãs, Ele tem prazer em perdoar, em ter misericórdia e nos redimir de todos os nossos pecados. E aqui eu caminho para o final. Os pais da igreja relacionavam a noção de manhã, que você encontra no verso 6, né? A minha alma o aguarda, a minha alma anseia pelo Senhor, pelo romper da manhã.
e depois Israel em estado a esperar a vinda de Deus no romper da manhã, com a ressurreição de Cristo. Num certo domingo, na Judéia, Cristo ressuscitou dentre os mortos no nascer da alva. Nós somos lembrados no Novo Testamento que esse Jesus, o único Messias, o Filho de Deus, é um sacerdote totalmente compassivo. O autor de Hebreus diz: aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Clame a Yahvé, clame a esse Senhor. Das profundezas, suplique o nome desse Senhor. Ele perdoa, Ele tem misericórdia, Ele redime a todos nós de todas as nossas iniquidades. A vinda de Cristo, então, deu nova dimensão às verdades desse salmo. Paulo, em Efésios capítulo 1, versos 7 e 8, texto que já tratamos aqui no passado, diz: nele, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós. Você confia em Yahvé? Você se esconde atrás desse Deus? Você o invoca na sua crise? Você lembra que Ele tem o perdão, Ele tem o favor, Ele tem amplo perdão e redenção para derramar sobre você? Mais ainda, o apóstolo João, em outro texto que agora o Tiago pregou também no passado, diz: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Mais uma vez, você confia em Yahvé? Você se lança ao cuidado desse grande Deus, desse Deus eterno, desse Deus que tem um nome que é sobre todo nome, um nome que tem que ser temido, porque Ele perdoa, Ele tem misericórdia, Ele tem ampla redenção e redime a Israel de todas as suas iniquidades? Corra para Yahvé, busque-o com fé, clame das profundezas, porque Ele vem em perdão, vem em misericórdia e vem em ampla redenção. Em 5 de maio de 1525, o príncipe eleitor Frederico Sábio, protetor de Martim Lutero, faleceu. E ele foi um dos primeiros soberanos da Alemanha que se despediu dessa vida sem pedir a extrema-unção, pois ele foi confortado com a palavra que ele esperava no leito de morte. No dia 7 de maio, durante o sepultamento desse soberano, foi cantado o hino Das Profundezas Clama a Ti, que é a paráfrase que Lutero fez desse grande salmo. E eu vou ler como nossa oração final. Das profundezas clamo a Ti, Senhor meu Deus, ó escuta, ó vê a culpa em que caí, meu fraquejar na luta. Pois se julgares, meu Senhor, os atos do homem pecador, quem ante Ti subsiste? Perante Ti não tem valor virtudes e cuidados. Somente Tua graça e amor absolvem dos pecados. Ninguém se pode enaltecer, a Ti devemos só temer, vivendo em Tua graça. Por isso não confiarei em minha indignidade, somente em Ti me apoiarei, em Tua fidelidade. No verbo, dás-me Teu vigor, consolo e amparo em toda dor, Tu és a minha esperança. Quer dure até o anoitecer, quer surja um novo dia, em meu Senhor e Seu poder, meu coração confia. Assim procede, ó Israel, aguarda a Deus e ser fiel, do Espírito és nascido. Se 1000 pecados em nós há, em Deus há mais piedade. Por Tua mão nos guiará em luta e tempestade. Só Ele é nosso bom pastor, que salvará por seu amor seu povo dos pecados. Amém?